Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, ponto de vista da medicina está começando. As doenças cardiovasculares são uma grande causa de mortalidade no mundo inteiro, com exceção talvez de alguns países. E a indústria farmacêutica, ela tem investido fortemente na pesquisa de novos medicamentos. E agora a indústria suíça Novartis está gastando mais ou menos 500 milhões de dólares na fabricação de uma droga que irá revolucionar o risco cardiovascular. Provavelmente no ano que vem ela estará no mercado. Outra notícia em relação à medicina é a utilização de um remédio antigo à base do café, que é a cafeína. E curiosamente agora ela está sendo indicada para combater o zumbido e outras alterações que ocorrem no ouvido. Segundo o New York Times, a dose ideal, pode ser até dimensionada em xícaras de café, de umas 4 a 6 xícaras por dia. Mas é preciso ter cuidado, porque a cafeína também tem efeitos colaterais, às vezes, em relação ao aparelho circulatório. Para falar sobre doenças cardiovasculares, circulatórias, está comigo aqui o professor Carlos Eduardo Balbão, que é médico cardiologista da UFTM e professor também da UFTM. Carlos, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Ô Balbão, como é que você vê esse problema da indústria farmacêutica? Aliás, problema entre aspas, porque pode ser solução. Qual é o ponto fraco das doenças cardiovasculares? Ou não tem ponto fraco? Não, tem ponto fraco. Eu vou pedir só um minutinho antes de eu responder essa pergunta, a cumprimentar o professor Hamid, que neste final de semana lançou um tratado de reumatologia, um livro uma qualidade inédita no Brasil, com os maiores especialistas da área. E eu, como seu ex-aluno, como seu colega na universidade, eu tenho o prazer de cumprimentá-lo, felicitá-lo. É um livro que marca e marcará a época na reumatologia nacional, professor. Muito obrigado, meu irmão. Respondendo, a indústria farmacêutica, ela tem um grande tropismo, pelas doenças cardiovasculares. Por quê? São doenças crônicas. Os pacientes vão usar medicamentos o resto da vida. Então, o dinheiro que vai envolvido, a parte econômica disso é muito grande. Então, os trabalhos para soltar uma droga nova para isso, para aquilo, eles têm que ser avaliados por grupos de pessoas sérias. Há pesquisadores que têm financiamento dessas indústrias e há o viés de aceitarem qualquer coisa. Então, é um problema. A gente tem que estar de olho, o colega médico de olho, quais são as referências, no que se baseou esse tratamento, quais são as pessoas envolvidas, em qual revista médica indexada ele está escrito. Isso tudo é muito importante para a gente acreditar ou não naquela droga. A propósito, Balbão, também saiu no New York Times de ontem em relação a essa propaganda de amostra grátis. Se percebeu que aqueles que recebem amostra grátis, a prescrição é mais ou menos de 65%.
as prescrições de universidades de pessoas que não têm relacionamento com a indústria cai para 17%. E qual tipo de remédio? Remédio usado para acne, né? Acne, todo mundo sabe o que é, mas é a espinha. Acne até em grego quer dizer florescência, né? Que vai nascendo e que é um negócio. O Dr. Balbão aqui, ele falou uma coisa interessante, nós temos insistido. Onde que o médico precisa atualizar? Revistas indexadas de impacto. Quer dizer, aquelas que não sofrem a influência da indústria farmacêutica e nem dos seus pesquisadores. Porque a indústria farmacêutica é forte na pesquisa. É muito importante para a humanidade. Mas essa colocação que você falou, que tem que saber diferenciar o joio do trigo. Exatamente. Por exemplo, as estatinas, Balbão. Você acha que há necessidade de todo mundo tomar estatina, que tem colesterol, às vezes, razoável, um pouquinho elevado? Não, eu acho que não é assim. Que não pode, por exemplo, como eu brinco, pôr na caixa d'água e distribuir para a cidade inteira. Não pode fazer isso. A gente tem que ver, porque é que nem a medicina grego-hipocrática fala. Não há doenças, há doentes. Essa é famosa, hein, Balbão? Essa é famosa. E esse doente em questão, com o colesterol dele, ele tem outros fatores de risco. Ele tem uma genética para doença cardiovascular, ele tem hipertensão, ele fuma, ele é obeso, ele é sedentário, né? Ele é diabético. No contexto disso tudo, eu vou dar menor ou maior importância para isso, para esses níveis de colesterol. Se eu tenho um colesterol, se esse paciente tem vários fatores de risco, e um colesterol apenas discretamente aumentado, eu vou protegê-lo. Mas se ele não tem fatores de risco... Ô, Balbão, você tocou num assunto aí, discretamente aumentado. Esse é um outro ponto muito importante da discussão, porque todo exame de laboratório, e nós temos insistido aqui nisso, que o valor dele é relativo. Vamos supor, colesterol, o valor médio mais ou menos, seria de 200, Isso. 180. Isso, 200. Agora, o sujeito que tem 220, precisa tomar remédio? Não precisa, Não. ou você acha que precisa? Não, eu acho que não precisa. E que não tem fator de risco. Não tem fator Você falou. Exatamente. Eu olharia o colesterol bom do ruim, apesar do que hoje, mesmo o colesterol bom, está sendo feito estudos que dentro do colesterol bom tem parte dele que é ruim. Ainda nós não temos condição de fazer isso para dosar em nosso meio, né? Então, você vê, Dr. Jairo Ramos falava, eu li no livro dele, medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? É outra frase importante, né? Aliás, ele cita o Afrânio Peixoto, que foi vice-presidente da República. E a cardiologia também é assim, ela muda todo dia. Todo dia. Um dia é colesterol, outro dia não. Exatamente. A propósito, Balbão, o New York Times também de ontem, citando o Hepatology, que é uma revista de especialidade de doenças de fígado, diz que não há necessidade de fazer provas de função hepática, porque a prevalência é muito pequena. Exatamente. De efeitos colaterais. E por que então se propaga que todo 3, 6, 4 semanas tem que fazer? Olha, é um problema isso, porque assim, todo paciente que a gente vai prescrever que necessita de uma estatina, ele começa, doutor, eu vou ter efeito colateral, eu vou ter isso. Do que isso advém? Que as primeiras estatinas, elas foram usadas pelos americanos, que têm uma alimentação totalmente diferente, em doses extremamente altas. Por exemplo, a simvastatina, que vai de 10 a 80 miligramas a dose, os americanos usavam acima de 40 miligramas. Né? Aí tem outro problema, hein, Balbão? Para minha área, simvastatina
ela pode afetar a musculatura, Exato. dor muscular e achar que está com doença reumática. Exato. E aí ficou esse negócio. Ah, não, tem que vigiar. Não é recomendado que você faça toda vez a dosagem de função hepática, a dosagem da enzima muscular, da creatinofosfoquinase, para ver se tem lesão muscular, né? Como que a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza isso? Que uma vez por ano o senhor faz. Bom, agora tem um outro problema aqui que me surgiu no momento em relação às provas de função hepática, função entre aspas, na realidade, em relação a gama GT, que é um marcador de lesão celular no fígado. Certo. Bom, nós sabemos o seguinte, que o valor de referência do laboratório, né, ele tem que ser multiplicado por 3 Exato. para falar, não, que isso aqui está lesando o fígado. Perfeito. Isso não está escrito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então o indivíduo pega o resultado, ele vê... Está um que pouco acima. Ele vai ter que tomar ou parar a medicação. Aliás, remédio para fígado, você acha que funciona? Ou é balela? Não adianta nada. Não. Remédio para fígado, ou dar 3 pulinhos e 3 gritinhos, para mim é a mesma coisa. São todos assim. Você lembra do Xantinon? Lembro, existe ainda. Existe ainda? Existe. Nossa, olha, esse é um placebo. O fígado, ele raramente adoece, não existe. O brasileiro tem aquela história de que qualquer problema de dor na barriga está sofrendo do fígado. Alcachofra. Eles dão... Essa alcachofra é outro. É um açúcar, não é? Bom, em relação a essa pesquisa da Novartis, que não falam qual é a droga, mas parece que ela é parecida com enalapril. Enalapril é um antihipertensivo. Isso. Até foi descoberto aqui no Brasil, né? Exato. Pois é, lá não fala qual é a droga, fala que são investidos mais ou menos $500 bilhão na fabricação desse remédio. Além de reduzir a pressão arterial, que outro efeito? É claro que você não é vidente para saber o que a Novartis está fazendo. Qual é o outro efeito que ela poderia ter sobre o sistema cardiovascular? Porque ele trabalha em conjunto. Perfeito. Todos esses medicamentos, enalapril, por exemplo, é um inibidor de uma enzima, que chama enzima conversora da angiotensina. Ela inibe uma cascata de ativações no organismo que melhoram a performance cardiovascular. Em todos os sentidos, controlando a pressão arterial, diminuindo a espessura do músculo ventricular, que está mais espesso, mais grosso, pela hipertensão, melhorando também a sobrevida daquele paciente que está com coração crescido, com disfunção cardíaca, que está com insuficiência cardíaca, diminuindo o tanto de internação desse paciente, melhorando a qualidade de vida deste paciente. Então eu acredito que um medicamento revolucionário que possa estar sendo lançado, ele vai atuar nessas variáveis, né? Diminuindo morbo e mortalidade e melhorando qualidade de vida. Provavelmente seja essa segunda hipótese sua, porque lá insiste que vai ser utilizado mais na insuficiência cardíaca. Perfeito. Quer dizer, quando o músculo cardíaco já está mais fraco. Exatamente. Então deve ser uma droga revolucionária que atuaria em várias situações. Exatamente, em vários locais do organismo. Além disso, Bobão, qual é o outro efeito positivo desses antihipertensivos? Você falou aí que ele não atua apenas no músculo cardíaco. Além dos vasos, qual é um outro lugar? Ele previne as lesões que poderiam vir na parte renal, tá? Porque caindo a pressão,
a circulação renal é melhor, a diurese é melhor, diminui também a resistência, quer dizer, a pressão nos vasos cerebrais, diminuindo a quantidade de acidente vascular cerebral, hemorrágico ou isquêmico, né? Assim, o antihipertensivo bem colocado, ele diminui drasticamente o risco cardiovascular. Vou acrescentar um outro efeito dele que você, evidentemente, é claro, é que aumenta a excreção renal de ácido úrico. Exato. Porque o ácido úrico também, né, Babão? Ele é um fator de risco coronário. Exatamente. Tem a síndrome metabólica. Exatamente. Então, quem tem gota, e se tiver, o melhor remédio são principalmente telmisartan. Exatamente. Provavelmente esse que eles vão lançar no mercado, ele deve ter algum parentesco. Deve ter. Deve ter algum parentesco. Ô, Balbão, qual o maior desafio que você tem na cardiologia? Aquilo que fala, não, esse eu tenho que pensar. Você vai me falar em infarto do miocárdio. Mas isso é amplamente sabido. Qual é o outro desafio que eu acho que está na sua área? Doutor Hamid, eu falo para os alunos assim, ó, tem duas coisas em cardiologia que precisa de médico. que não é receita de bolo. É insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca. Mas você falou que precisa de médico. E nas outras, não precisa não? Precisa de médico. Mas isso precisa do médico, que eu quero dizer, entendi. Brincando com os alunos, mais qualificado e mais experiente. Porque a combinação dos fármacos que tem que ser usados, as doses que eu tenho que chegar desses fármacos, para mim realmente atingir o endpoint, quer dizer, o objetivo final de diminuir mortalidade, diminuir morbidade, quer dizer, doenças correlacionadas, e melhorar a qualidade de vida, eles não são simples. Eles são complexos. Eu tenho que conhecer farmacologia, interação medicamentosa e a fisiopatologia muito bem de todas essas doenças. Ou seja, medicina é para profissional. Mas você falou um fato aí da interação, e eu lembrei sempre de Hipócrates. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Exato. Mas você vai me responder por quê? Daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Linda, só você me fascina. 104,9 Rádio Universitária, frequência modulada. Sintonize também pela internet www.radioetvuniversitaria.com.br. E me ama como eu amo você. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Carlos Eduardo Balbão, que é cardiologista, professor da FTM. Balbão, você falou que tinha duas condições aí que tem que ser para profissional. Quais são essas duas condições e quais são os seus desafios em relação à interação medicamentosa e a somação de efeitos de uma droga com outra? Por exemplo, na insuficiência cardíaca, tem duas drogas, dois medicamentos que são fundamentais para mim usar, que estão, assim, demonstrados, assim, por trabalhos criteriosos, rígidos, em estudos populacionais grandes, que eu tenho que usar beta-bloqueadores, são 4 beta-bloqueadores, e
inibidores da enzima de conversora, no caso enalapril ou captopril, ou bloqueadores do receptor de angiotensina, que o mais conhecido é o losartan. Esses medicamentos têm que ser usados. Tem, porque eles diminuem drasticamente mortalidade e morbidade. O que a gente vê na prática? Que algumas pessoas dão doses homeopáticas desses medicamentos para os pacientes, doses muito baixas. Mas com medo de quê, Balbão? Com medo dessa insuficiência cardíaca descompensar. Mas não seria contrário? Mas há um medo, doutor, assim, esse paciente tem a pressão um pouco baixa. Eu vou dar um remédio. Isso é uma ideia falsa. O antihipertensivo vai atuar em quem tem o mecanismo da hipertensão alterado. No outro, ele vai atuar em outros sítios. Então, essas doses devem ser dadas devagarzinho ou aumentando a dose, mas eu tenho que chegar na dose preconizada pelos trabalhos. Em subdoses, eu não consigo os objetivos de melhora de qualidade de vida, melhora de morbidade e melhora de mortalidade. Ou seja, diminuição de mortalidade. Balbão, só para a população leiga entender, você tocou num ponto. Qual é a condição que o indivíduo tem medo de prescrever? Por que esse medo? Ele tem medo, por exemplo, que vai abaixar muito a pressão, que vai diminuir muito a frequência do coração. Bom, isso aí não ocorre. Quer dizer, a pressão ela não cai por causa do medicamento. Exatamente. Em relação aos beta-bloqueadores no Suzano, ela pode até cair, mas ela, aí que é, vamos dizer, pulo do gato. A pressão não é o critério para mim tirar o remédio. Se a pressão cai, por exemplo, para 90 por 60 milímetros de mercúrio, mas o paciente está assintomático, ele não sente nada com essa pressão, aí eu cheguei onde eu quero. Ô Babão, por falar nisso, nós falamos aqui há uns 3 meses atrás que o Colégio Americano de Cardiologia e o Britânico mudaram os valores da pressão arterial. Isso. Que hoje se admite 150 por 90 e não mais 140. Exato. Como é que você vê isso e qual é o perigo de fazer uma aferição mal feita da pressão arterial? Ok. Até para a população poder tomar as providências. Só voltando só um pouquinho, outro me permite. Um outro medicamento que é perigoso são as drogas para arritmia. Droga para arritmia, ela resolve muita coisa. Mas ela tem toda droga antiarrítmica, por mais paradoxal que seja, tem um efeito arrítmico. Então eu tenho que dar para quem precisa. E na dose correta. Quem é esse quem, Babão? Oi? Quem é esse quem que precisa? E que não precisa? Que não precisa? É. Por exemplo, se eu tenho a famosa falhinha no coração, aí eu tenho uma extracística, que a gente fala, uma falha no coração. Essa falha no coração, às vezes, se eu for dar um remedinho para ela, um antiarrítmico, eu vou piorar isso. Eu posso tirar o sintoma, mas eu aumento a chance de ter uma arritmia mais grave. Está demonstrado em trabalho sério. Bom. Já quer que eu volte na... Não, eu aproveitei aqui que tem outra coisa. O indivíduo tem aquela extra quer dizer fora. Quer dizer, está fora do compasso. Né? Por que ocorre essa extracística? É um problema emocional? Ok. Ou tem outra coisa? Tem outras coisas também. De extracístole. Exatamente. O emocional pode gerar extracístole? Pode, porque há uma descarga, uma liberação de simpática, que é um sistema nervoso que nós temos, que libera catecolamina, que é um excitante cardiovascular. Pode ser por uso de substâncias exógenas, por exemplo, a cafeína em excesso, esses energéticos em altas doses. Isso é perigoso, hein? Por exemplo,
qual é o energético até para a população ficar sabendo. Geralmente isso mais de academia, né? Exatamente. Eles usam hoje para festa, doutor. Para festa também? Para ficar acordado. Energético misturado com drogas, com cocaína e vai embora. Aí é cutucar a onça com vara curta. Nós fizemos, o meu grupo, na Escola Paulista, fez experimento com cocaína em cães. Naquela época era permitido. Esses cachorros facilmente entravam em uma arritmia que chama fibrilação ventricular e morte por uso de cocaína, mostrando o potencial risco que essas drogas levam. levam. Quer dizer que a extrasístole, ela tem várias causas. Tem várias casas. E o perigo é não fazer o diagnóstico da extrasístole. Exato. Eu tenho que estratificar qual que é a causa da extrasístole. Da onde que ela está vindo? Depois, uma segunda coisa para mim avaliar se eu preciso tratar ou não. Como que ela aparece num Holter, que é o exame que grava o coração de 24 horas. E em terceiro lugar, o que eu uso? A função do coração. Toda arritmia é mais grave se o coração é crescido, dilatado. No coração com função normal, esse é o maior preditor de gravidade ou não da arritmia. Preditor, só explicando aqui para a população, é a capacidade de alguma coisa predizer se vai acontecer ou não. É o chamado valor, a gente chama de valor preditivo. Mas ainda nesse aspecto aí, você falou em fibrilação ventricular, é muito pior do que a atrial, né? Isso. Na caso da atrial, por que há mais de 20, 30 anos que usam o mesmo medicamento, que é a amiodarona, ou estão pesquisando algum outro? Não estão, professor. Porque não dá lucro, Babão? Exatamente. A terapêutica farmacológica das arritmias, ela é a mesma. Há 20, 30 anos, é a mesma. Ela mesma. A última droga a sair foi o Sotalol, que no mínimo tem 20 anos. Mas ele é um beta-bloqueador, né? Mas foi lançado como droga antiarrítmica. Tentaram lançar uma amiodarona há alguns 5 anos atrás, sem a droga do radical iodo, para menor toxicidade, mas viram que ela matava mais. Tiraram. Então, hoje o investimento maior na área de arritmias é pelas técnicas de catéter para cauterização dela. Ô Babão, agora me chegou aqui, por que não se investe? Por exemplo, é uma doença de pobre, como a doença de Chagas, que até hoje a doença de Chagas tem algum progresso? Doutor, nada, mesma coisa? Não, doutor, apareceu o estudo eletrofisiológico e a ablação, para mim cauterizar os focos. Certo. Apareceram o desfibrilador automático, que é um cardioversor, é um marca-passo inteligente, que quando detecta uma arritmia, dá um choque. Mas remédio, nada. Pois é, mas a maior prevalência, posso estar errado, não está nessas situações. Não. A fibrilação atrial que o senhor falou é a arritmia clínica mais comum, mais frequente. E à medida que nós envelhecemos, ela aumenta a incidência, chegando por volta da 7ª década de vida, em torno de 10 a 12% da população. Então, merecia um investimento maior em terapêutica clínica. Mas esse investimento todo não dá lucro. Não dá lucro. É todo na terapêutica invasiva. Um paradoxo, hein, Babão? Aliás, a medicina é cheia de paradoxos, né? Com certeza. Com certeza. Me veio a ideia que eu falei aqui uns 6 meses atrás, no programa, o New York Times fez um estudo, e quando eu falo sempre
publicado no New York Times, geralmente ele replica o que foi publicado em grandes revistas de impacto. E era no New England. Lá falava o seguinte: o sujeito está tomando aspirina. Teve um problema aí, tem que tomar aspirina o resto da vida. Lá fala que quando a gente chega nos 70 anos, que há o risco de acidente vascular hemorrágico, derrame. Se você estiver tomando aspirina, esse derrame pode aumentar. Quer dizer, pode haver uma transbordação de sangue, e sugere-se que diminua a dose depois dos 70 anos. Como é que você vê esse desafio? Porque se tirar tem um problema, se continuar ele pode ter... A cardiologia usa doses baixas de ácido acetilsalicílico. Não, mas nesse trabalho, mesmo em dose baixa, de 100 miligramas. O que eu acho, que eu vejo, que assim, que diminuir abaixo de 81 miligramas não adianta. Os trabalhos mostram que 81 miligramas é a dose mínima. Não, eu falo, em vez de tomar, por exemplo, todo dia, como sugere, normalmente... Tomar em dias alternados? Em dias alternados. Porque tem efeito, a coagulação, a incoagulabilidade, ela pode durar até 10 dias. Pode. Tanto que você vai para uma cirurgia, você suspende o medicamento uns 5, 7 dias antes. Mas é claro que nem todo mundo, depois de 70, vai ter derrame. Agora, eu acho que é como tudo que eu acho. Tudo é questão de bom senso, né? É ver o que é mais grave aí. A patologia que o levou a usar aspirina, né? E esse potencial risco de... Não. Pois é, esses são os paradoxos da medicina. Difícil. Você tem um efeito e tem um outro efeito nocivo. Exato. Um é o benéfico. Exato. Aliás, até foi curioso essa conversa. Você sabe como é que começou, por que começou a usar aspirina? Né? Quando ela foi utilizada, isso há 30, 40 anos atrás, para tratar de doenças reumáticas, artrite reumatoide, por exemplo, eles perceberam que aqueles pacientes que tinham artrite reumatoide e estavam usando aspirina, tinha menos prevalência de infarto do miocárdio e acidentes. Quer dizer, o efeito benéfico, né, colateral de um medicamento. Exatamente. E voltou isso à tona agora. Quer dizer, depois dos 70, 80, claro que nem todo mundo, né, vovó? Exato. Quer dizer que você acha que, por exemplo, diminuindo 2 comprimidos por semana, ou em dias alternados, é claro que isso tem que ser, ainda merecer estudos mais aprofundados. Doutor. Eu ainda acho que depende da patologia, doutor. Dependendo da patologia, eu não... Não, sabe por quê? Porque a alegação que a utilização nessa dose habitual, o indivíduo vai ter um hematoma muito maior do que se não estivesse tomando. Não, ele vai ter, né? E o indivíduo idoso, ele tem mais chance de cair. Por exemplo, na minha área, em paciente que tem fibrilação atrial crônica, eu tenho que anticoagulá-lo. É mais sério. Vai tomar um anticoagulante. E hoje os trabalhos nos mostram, nessa área, que a idade não é o que nós temos hoje em literatura em fibrilação atrial. Que a idade não pode ser um fator limitante para mim usá-los. Sei. Né? Que eu colocando risco-benefício, o benefício é maior. Estou extrapolando para essa área. Não, tranquilo. Voltando um pouquinho aqui, vovó, até para a população entender que a aferição da pressão arterial, pressão. ela tem que ser rigorosa, tem que ser verdade. feita com técnica. Por quê? Porque esse limite rígido até depende como se faz a aferição da pressão. Não, isso não existe, eu concordo com o senhor. Se eu falar, no consultório, chegou um paciente comigo pela primeira vez, deu 150, 15 por 9, eu não taxo de hipertenso, né?
Ele vai ter que medir em outras vezes, vai fazer medições ambulatoriais, eu vou acompanhar, vou ver que situação que ele está. Tem um monte de coisa que você tem que afastar, né? Não é qualquer medida assim. Inclusive, não sei se você viu, lá na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, fizeram uma pesquisa. Olha, não é possível fazer julgamentos. Essa pesquisa revelou que 70% dos médicos, não vou falar de onde, não sabiam aferir. Exatamente. Inclusive, até eu queria fazer aqui um comentário, que tirar a pressão arterial também não está errado. Tirar, se a gente olhar no Ruais, no dicionário, quer dizer, tem 50 significados de tirar. Obter é um deles. Entendi. Então, obtenção seria... Então, pode falar tirar aí. Não está tirando, arrancando nada. Não deixa ninguém corrigir, não. Não, no caso ainda, eu acho que essas informações para os leigos, para saúde pública, que a aferição, né, a obtenção da pressão arterial tem que ser feita com muito rigor. Muito rigor. O senhor tem toda a razão. E, assim, o senhor vê como que é assim. Acho que todo mundo lembra, há pouquíssimo tempo, estava na televisão, propaganda da nossa sociedade de cardiologia. Mas como é que é, Bob? Propaganda 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Como? Chegava no meu consultório uma senhora, um senhor com 80 anos ou estressado, que tivesse 14 por 9, eu iria abaixar a pressão dele. E eu falava assim, não, calma, nós vamos olhar a pressão outras vezes. Mas, doutor, tem que ser 12 por 8. Ótimo, hein? Teve 12 por 8. Agora, eles morderam a língua, né? A sociedade brasileira mordeu a língua. Pera, você tocou num ponto importante aí. Morderam a língua. Sociedade brasileira. Isso quer dizer que por trás dos consensos da diretriz existe influência? Provavelmente, professor. Até... São medicamentos de uso crônico, né? Se eu prescrevo um remédio para hipertensão X, teoricamente o senhor vai usá-lo a vida toda. Eu só vou trocá-lo ou adicionar um outro se não tiver com controle adequado. Então, eu classificar alguém de hipertenso é rotular mesmo. É coisa séria. É coisa séria. Isso tem um impacto socioeconômico. Você vai ter que tomar remédio a vida toda e tomar na dose correta. Então, para mim fazer essa afirmação, se é hipertenso ou não, eu tenho que conhecer meu paciente, fazer a aferição da pressão arterial corretamente, com você deitado, com você sentado, se for jovem, na perna também. E eu tenho que seguir algumas rotinas que são necessárias. Se o paciente fumou, usou café em excesso antes, isso atrapalha a pressão. Se ele está usando descongestionante nasal em excesso, eu tenho que considerar. Se a mulher é jovem, usa dose alta de anticoncepcional, eu tenho que considerar. Então, aliás, é um rótulo que eu tenho que tomar cuidado. Você tocou num ponto importante aí, Bobão. Convém alertar as pessoas que o anticoncepcional, ele pode ser, além disso, uma causa de trombose vascular. Exatamente. Hoje, o maior risco de trombose na população feminina é a mulher jovem que fuma e usa anticoncepcional. Essa é uma combinação extremamente perigosa para a formação de coágulos e embolia pulmonar, etc. Então, assim, é um conselho muito importante. Não combinem, não. Fumar realmente não deve. Mas a combinação cigarro anticoncepcional, ela é proibida. Eu acho que convém repetirmos aqui que os valores da pressão arterial, aqueles já modificados pelo Colégio Americano de Cardiologia e o britânico, acima de 150, que pode falar com indivíduo hipertenso, e se for aferido de uma forma correta. Exato. Isso significa então, Balbão, que aqueles que estavam tomando remédio há muitos anos
para uma pressão de 14/9 ou 140, estavam tomando remédio à toa. Tem que ser reavaliado. Tem que fazer uma reavaliação. Como é bom a gente observar que a meta para o diabético ela é mais rígida também. Por falar nisso, Bobão, nós já chamamos aqui também a atenção desses valores de glicemia que a sociedade americana tentou mudar para poder fabricar mais diabéticos, né? Falou que tinha acima de 90, 95, você era diabético. Sempre insistimos aqui, os valores de laboratório são meramente um caminho a ser apontado, não quer dizer que ele seja o correto. Então, outro problema é do diabético, inclusive a utilização de estatinas nos indivíduos que têm diabetes. Exato. Que é um fator de risco cardiovascular também, não é? Exato. Bom, nós estamos indo aqui para o final do programa, temos só mais um bloco. Eu vou deixar uma pergunta aqui, mais ou menos no ar. Quando é que se indica cirurgia para revascularização coronária e quando é que não se indica? Você vai me responder daqui 15 segundos. Ok. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Vamos lá, pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando com o professor Carlos Eduardo Balbão, cardiologista, professor de semiologia de clínica médica, e está faltando isso hoje. É muito importante o ensino da semiologia, que é o diagnóstico através das mãos, dos olhos, dos ouvidos e da história médica. Bom, a pergunta que ficou no ar. Ok, professor. Quando é que é extremamente necessário operar? Ok. E quando não há necessidade de não operar? Ok. E outro, a indicação de colocação de stent, Ok. qual é a indicação específica? Ok. Bom, é o seguinte. Quando eu realizo um cateterismo, é para mim saber se eu tenho lesões coronarianas, como elas são, em que artérias são. Se eu tenho lesões em várias artérias, não apenas em uma ou duas artérias, em várias artérias, lesões que são extensas, ocupam grandes áreas das artérias, lesões complexas que a gente fala, lesões que tem muito cálcio, tem muita gordura, né? Esse paciente com várias lesões, ele tem indicação de cirurgia de revascularização. Nós sabemos também que os diabéticos, eles respondem melhor às cirurgias de revascularização do que a angioplastia, que é a dilatação e colocação de stent. Quando eu tenho lesões em poucos vasos, 1, 2 vasos, lesões não muito complexas,
eu uso os stents. São tipo molinhas para manter a artéria aberta. E essas molinhas diminuem a chance dessa artéria reocluir. Se esses stents podem ser com medicamento ou sem medicamento. Se o paciente não for diabético, essas lesões simples, usados são stents sem medicamento. Não farmacológicos. Não farmacológicos. Se essas lesões são lesões em diabéticos ou em lesões dentro de stents já colocados, que voltaram a ocluir, elas serão colocados stents farmacológicos com medicamento. Então fica claro que a cirurgia ela tem a sua indicação. Tem sim. Mas bom, quanto é que dura mais ou menos uma revascularização? Quer dizer, colocar novos vasos, revascularizar quer dizer isso? Por exemplo, se for uma cirurgia que a gente chama mamária, artéria descendente anterior, que é só uma lesão só, eles fazem sem circulação extracorpórea, sem pôr sem tirar o coração batendo. Uma só? Exatamente. Aí é uma cirurgia de 2 horas, aí no máximo. E para colocar duas mamárias? Para colocar mamárias? mais, 4, 6 horas. Aí tem que ser... com extracorpóreo. Tirar o sangue do sujeito. Exatamente. E aí é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia porque o extracorpóreo, o paciente quando sai da cirurgia, a parte metabólica dele pela essa extracorpórea está toda alterada. Então a gente tem que dar no pós-operatório um apoio, um tratamento, um cuidado muito intensivo para corrigir essas alterações metabólicas. Bom, nós estamos caminhando aqui mais ou menos para o fim do programa. Qual é o outro grande desafio da cardiologia? Se falamos em arritmia, insuficiência cardíaca, obstrução de coronária, o que mais? É claro que não dá para falar em 50 minutos. Não dá. Doutor, eu acho... Desafios. Eu acho que o desafio ainda é o infarto ainda, doutor. É amor. Apesar de tanta pesquisa, tantas drogas, tantas coisas, ele nos surpreende muitas vezes. Então, é uma doença com alto impacto de mortalidade e, assim, uma doença que mesmo você fazer a prevenção, ela nos pega... É traiçoeira. É traiçoeira. Bom, além do infarto que você falou, porque nós temos dores na parede torácica que simulam infarto ou angina e que na realidade não o são. Porque tem um estudo que mostrou 70% das dores na parede anterior do tórax não são de causa cardiovascular. Não é importante, por exemplo, explicar para os alunos nisso, porque muitas vezes uma dor no externo, ela pode ser causada por um problema musculoesquelético. Então, quando é que há indicação específica, sem nenhuma chance de erro, do indivíduo fazer um cateterismo? Porque ele pode fazê-lo sem precisar. Tá. Eu canso de falar isso. O mais importante é a anamnese, a história clínica. A enzima que vai ser feita para ver se está infartando, o eletro que vai ser feito, são exames complementares. Estão em 2º, 3º grau de importância. Como é a sua dor? Como é a sua dor? Ela é em aperto, ela queima, né? Ela é no peito todo ou é num lugarzinho só? Para onde que ela vai? Que intensidade que ela é? Quanto tempo está durando? O que desencadeou? O que melhora?
o que piora essa dor, né? Com esses dados na anamnese, eu consigo saber, ora, essa dor eu tenho que preocupar e vou investigar a possibilidade de ser uma dor de origem coronariana. Não. Com essa história, eu posso descartar doença coronariana. Então, é a história. É a história que hoje está em desuso. O exame complementar, ele nunca faz diagnóstico sozinho. Até para chamar a atenção, Bobão, a dor às vezes pode ser até na coluna lombar. Pode. Como foi o caso do Luciano, aquele locutor. Pode. Começou, pois é, mas aí, até aqui na coluna torácica... Tem as tudo mesmas bem. características. Ela pode ser na mandíbula, né? Na mandíbula. Pode ser aqui na boca do estômago. Mas as características, o que o médico deve perguntar, nos faz suspeitar dela. Bom, uma delas também, Bobão, vê se você concorda, é o suor frio. Esse é uma manifestação importante. Eu acho que é outra coisa que eu falo para aluno. Paciente suor frio pegajoso, corre que o bicho está pegando. Leva direto. Ninguém consegue suar frio porque quer. Eu brinco com isso. Ninguém sua frio porque quer. Vá atrás. Doutor, eu acho que vai atrás. Tem coisa grave aí. Suor frio, não adianta ir dar banho quente para ele. Não, porque isso às vezes acontece. É grave. É grave. Segunda gravidade. Tem outro aspecto aqui, Bobão. Até nós tivemos um caso em comum. De uma paciente que tinha dor no peito, uma angina, e que se diagnosticou como se fosse uma neuralgia intercostal. Isso. Essa angina vamos traduzir aqui, de Prinzmetal, né? Explica aí, rapidamente, que está mais ou menos assim, por que ela é intermitente? Ela é uma angina por espasmo da coronária, também chamada de angina vasoespástica. Então, o paciente, geralmente durante a noite, ele tem um espasmo da coronária. Se acredita que é na fase REM do sono, onde é liberado catecolamina, ela contrai, o paciente acorda com dor. Essa dor de curta duração, mas é uma dor do coração, de angina. Se você leva esse paciente para um cateterismo... Então aí que está a questão, Bobão. Não tem nada na artéria. Não acha nada. Então, nesse caso aí, uma dor de curta duração, cuidado para não levar para fazer um cateterismo. Exatamente. Que vai dar normal. Exato. Bom, só para terminar aqui, nós estamos aqui muito próximos do fim do programa. Ainda bem. Qual é o último conselho que você daria para que tudo isso não ocorra? 30 segundos. Tá. É a prevenção, doutor. Prevenção, primeiro. É a prevenção. Aí no seu clínico, no seu cardiologista, caminhar. Caminhar, Bobão. Isso aí tem até um trabalho que diminui o risco de Alzheimer e de AVC, de acidente vascular. Até pus aqui como segundo lugar. Tá. Não seria o primeiro, não? Talvez primeiro. Caminhar é para tudo, né? Caminhar é para tudo, né? Controle da obesidade, cigarro, diabetes, hipertensão, né? E procurar ter uma vida metódica. Que você tem um tempo para fazer essas coisas, né? Agora, um check-up uma vez por ano é necessário. Mulher acima de 50 anos, homem acima de 45 anos, é necessário para ver o que tem. É isso que eu daria esse conselho. Pegue seu médico de confiança e faça. Agora, não é tudo que tem que tomar remédio. Ótimo. Babão, muito obrigado aqui. Obrigado, mais senhor. uma vez pela Obrigado, senhor, pela oportunidade, aqui. Professor. E parabéns novamente pelo livro do senhor.
Obrigado. Pelo tratado de reumatologia do senhor. Obrigado, então. Então, até o próximo De Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.